Dos ralis para a matemática, professor Ricardo Teixeira, seja bem-vindo ao Açores de hoje. Hoje, excepcionalmente, a uma terça-feira, porque ontem não houve programa Açores de hoje, mas tinha de existir matemática ao seu encontro. Ainda por cima para falar de um número que eu confesso, adoro, o número 7. Boa tarde à Sílvia e boa tarde aos nossos telespectadores. É verdade, hoje queremos abordar um número pela positiva. Aqui já no programa, em anteriores oportunidades, falamos em alguns números de certa forma com uma conotação negativa. Falamos, por exemplo, no 666, o conhecido número da besta, que vem saber, provavelmente nem é o verdadeiro número da besta. Falamos em números que inspiram algum receio por estarem associados a catástrofes, como o 11 e o 23, basta falar, por exemplo, no 11 de setembro. E falamos em números azarentos, no 13, sobretudo aqui na nossa cultura ocidental, mas também, por exemplo, no 17, que é considerado número de azar em Itália, e no próprio número 4, em China, é eleito o número de azar, tudo porque o símbolo utilizado para representar o 4 é muito, a forma como se pronuncia esse símbolo é muito parecido com a palavra morte. Mas resolvemos hoje abordar o fascínio que rodeia muitos dos números com que lidamos todos os dias, mas de uma forma positiva. E o 7, sem dúvida, de todos os números, que atraem, de certa forma, a curiosidade das pessoas e alguma admiração e até o sentimento de sorte, 7 é o favorito. Ora, e porquê? Por que este motivo? Na primeira imagem vemos Hipócrates, viveu na Antiga Grécia, entre 460 a.C. e 360 a.C., é considerado o pai da medicina e, segundo Hipócrates, a grande influência deste número era notória nos seres vivos e esse número era promotor da vida e fonte de todas as mudanças. E o que é interessante é que Hipócrates referiu que esse facto devia-se especialmente ao motivo relacionado com a Lua e com as suas fases. Ora, porquê? Porque cada fase da Lua leva aproximadamente, muda de 7 em 7 dias. Portanto, o nosso ciclo lunar tem a duração sensivelmente 28 dias, 28 é múltiplo de 7, 4 vezes 7, temos mesmo lugar às 4 fases da Lua, e a Lua muda de fase aproximadamente de 7 em 7 dias. E, portanto, este terá sido um dos motivos que levou a termos atualmente semanas de 7 dias. Isso aliado a outro motivo, que vamos ver na próxima imagem, é que na época e durante vários séculos conheciam-se apenas 5 planetas, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Considerando também o Sol e a Lua, tínhamos ao todo 7 corpos celestes e atribuía-se a cada dia da semana um corpo celeste específico. Pensa-se que os babilónios foram os primeiros a agrupar os dias em conjuntos de 7, mais tarde esta prática da organização dos dias acabou por ser adotada pelos romanos e por outros povos europeus, por eles influenciados. Portanto, estes são, sem dúvida, os dois motivos que estão na origem de termos semanas de 7 dias. Repare-se que só muito mais tarde é que foram descobertos os restantes planetas. Urano em 1781, Neptuno em 1846, Plutão mais recentemente em 1930, entretanto já foi despromovida a planeta anão. Mas o que é curioso é que na altura existiam de facto os 5 planetas mais os restantes 2 corpos, 7 corpos celestes ao todo, e os 7 dias de cada fase lunar. O número 7 está impregnado na nossa cultura e prova disso são as inúmeras referências na Bíblia. Aqui gostava só de referir algumas. No capítulo 6 do livro de Josué, Deus dá instruções a Josué para a tomada de Jericó. Afirma que ao 7º dia 7 sacerdotes devem levar 7 trompetas de chifre de carneiro e, tocando nelas, dar 7 voltas completas à muralha da cidade. Já no Novo Testamento, no capítulo 18 do Evangelho de São Mateus, Pedro aproxima-se de Jesus e pergunta-lhe: Senhor, se o meu irmão me ofender, quantas vezes lhe deverei perdoar? Até 7 vezes? Jesus responde: Não, te digo 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. Uma passagem muito famosa. Também encontramos o 7 no Apocalipse de São João. No capítulo 5 há um cordeiro com 7 chifres e 7 olhos que recebe um livro lacrado com 7 selos. No capítulo 8, quando o cordeiro quebra o último selo, aparecem 7 anjos com 7 trompetas que anunciam terríveis desastres. E, portanto, temos aqui vários exemplos interessantes. E podia falar noutros. As 7 vacas do sonho do faraó, no Gênesis. Podia falar das 7 tranças de Sansão, nos Juízes. Nos 7 espíritos malignos de que Maria Madalena foi curada, em Lucas, etc. Portanto, há imensas referências ao 7 na Bíblia. Além disso, outros aspectos interessantes. 7 são os dons do Espírito Santo, as obras da misericórdia corporais e as espirituais, os sacramentos, os pecados capitais, e sobre isso tenho uma imagem, uma gravura de Pieter Bruegel, considerado um dos melhores pintores flamengos do século XVI, é dedicado aos pecados capitais.
São eles a gula, a ganância, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça e a soberba. Novamente 7. Também 7 são os domingos da Quaresma, 7 são as semanas que vão da Quaresma ao Pentecostes. Na tradição judaica, como vemos na próxima imagem, o 7 aparece associado ao conceito de Shamayim, ou multiplicidade de céus. Vemos aqui uma gravura datada de 1888, de um autor desconhecido. São 7 os céus ou palácios que constituem a rota mística da ascensão da alma, todos eles regidos por anjos. Aqui está a gravura que ilustra um pouco desses 7 céus. Também podíamos falar dos 7 mares, algo também de certa forma mítico. Várias culturas foram elegendo os 7 mares. Não eram sempre os mesmos 7 mares. Umas vezes considerava-se, por exemplo, o Atlântico Norte, o Atlântico Sul, o Ártico, o Antártico, o Índico, o Pacífico Norte e Sul, mas havia algumas variações consoante as experiências das pessoas. O que é curioso é que eram sempre 7 mares. Eram sempre em número de 7. Da mitologia grega destaca-se muitos aspectos interessantes: as 7 armas de sedução feminina do cinto de Vênus, os 7 tubos da flauta de Pan, as 7 cordas da lira de Apolo, muitos outros aspectos interessantes também da mitologia grega. Podíamos falar também de certos pormenores enraizados nas culturas. Por exemplo, o chá, como todos sabemos, é uma bebida muito popular desde os tempos antigos na China. Curioso é que o chá era considerado, Sílvia, uma das 7 necessidades diárias. A par de quem? A par da lenha, o arroz, o óleo, o vinagre, o sal e o molho de soja. Muito bem, olha, eu já cumpri algumas dessas necessidades hoje. O molho de soja acho que ainda me está em falta. Pronto. Mas é algo que é muito apreciado pelo povo chinês. Ora, 7 também são as 7 maravilhas do mundo antigo. Temos uma imagem da grande pirâmide de Quéops, a única que sobrevive até o momento destas 7 maravilhas. Existem também outras maravilhas que, entretanto, já não existem nos dias de hoje. No dia 7 de junho de 2007 foram eleitas as 7 maravilhas do mundo e foram anunciadas no Estádio da Luz. Também logo de seguida foram anunciadas as 7 maravilhas de Portugal. E mais recentemente, e agora tem aqui uma imagem que também temos que puxar a brasa à nossa sardinha, em 2010 seguiu-se o anúncio das 7 maravilhas naturais de Portugal, que decorreu nas Portas do Mar, em Ponta Delgada, e 2 delas são dos Açores. Vemos na imagem que vai aparecer paisagem vulcânica da Ilha do Pico e a Lagoa das 7 Cidades. Portanto, 2 belíssimas maravilhas, então, que estamos sem agora dúvida, a ver nas imagens, que estão entre os melhores do mundo, diria eu. Sem dúvida, Sílvia. Seguiram-se as 7 maravilhas da gastronomia portuguesa e, quem sabe, mais 7 maravilhas por aí fora. Portanto, tudo em número de 7. Portanto, é essa fixação da cultura, da humanidade pelo 7, que, como disse no início, penso que tem muito a ver com o que nós encontramos no céu, no fundo, o que vem da observação dos planetas, das fases da Lua e por aí adiante. Mas também a matemática pode dar uma ajuda. A verdade é que as pessoas também referem muitas vezes o número 7 como um número que dá sorte ao jogo. E há um facto curioso que a matemática explica. Se nós estivermos a utilizar 2 dados, daqueles dados tradicionais de 6 faces, numerados de 1 a 6, o resultado mais provável de sair quando lançamos esses 2 dados é precisamente o 7. O 7. Isso acontece nos casinos, quando estamos a jogar a Monopólio, lá em casa. Até há jogadores que têm essa estratégia de comprar casas em posições estratégicas, de maneira que os adversários possam calhar mais vezes lá, porque se vai ser com maior probabilidade o 7. Isso explica-se muito facilmente. Tem uma tabela na próxima imagem, onde vemos, portanto, o que acontece quando lançamos os 2 dados, com as faces numeradas de 1 a 6. Muito bem. E os resultados que podemos ter. Do lado esquerdo temos os possíveis resultados do 2 ao 12. No centro temos as saídas de cada dado. Portanto, o primeiro valor é o primeiro dado, o segundo valor refere-se ao segundo dado. Por exemplo, para obter o valor 2 só pode ser com o primeiro e o segundo dado a obter o valor 1. Para obter o valor 3 já posso ter o primeiro dado com 1 e o segundo dado com 2, ou o primeiro dado com 2 e o segundo dado com 1. E depois do lado direito vamos contando as ocorrências. E está aí sublinhado que, de facto, o número 7 é o que se obtém mais vezes quando fazemos um lançamento. Conseguimos obter ao todo há 6 possibilidades para obter o 7, combinações do primeiro e do segundo dado, envolvendo os números 1 e 6, 2 e 5 e 3 e 4. Portanto, é o número que é mais provável sair quando fazemos um lançamento dado. Isso prova-se em termos matemáticos, não há aqui nenhuma superstição, nem nenhuma razão oculta. Ora, muita gente elegeu o 7 como número da sorte. E por isso não podíamos deixar de falar no Cristiano Ronaldo, o conhecido jogador, CR7. Ele tem essa fixação, sem dúvida, pelo número 7. Vemos aqui o Cristiano Ronaldo ao lado da sua figura no Museu de Cera de Madrid.
Isso é certo, é que Cristiano Ronaldo apresenta um leque glorioso de conquistas, não só dentro das 4 linhas, como também no mundo da moda e da publicidade. Curiosamente, a primeira vez que lhe atribuíram uma camisola com este número não foi opção própria. Aos 18 anos, Cristiano Ronaldo deixou o Sporting e tornou-se jogador do Manchester United. E nessa altura perguntou ao treinador se tinha disponível o número 28, porque era o seu número no Sporting. E ele disse que não, eu vou-te dar o número 7, porque esta é a camisola dos grandes jogadores do Manchester United. À imprensa, Cristiano disse na altura até, bem, em Manchester, agora estamos por acaso a ver aqui uma imagem de outro museu, um museu que foi inaugurado na Madeira, novamente, Cristiano lá de outra figura de cera, com o número 7. Mas estava eu a dizer, na altura Cristiano disse, em Manchester toda a gente me fala de Best e de Cantona, por exemplo, grandes jogadores do Manchester United. É de facto um orgulho seguir esses passos, mas para mim o 7 é especial porque é o número de Luís Figo. As referências que tinha, não é? Ele tinha, quando era pequeno, cresceu a ver Luís Figo e tinha essa grande, portanto, grande admiração por Luís Figo. Luís Figo também vestia a camisola do número 7, tanto quando Cristiano Ronaldo foi para a seleção, começou pela camisola 17, porque 7 ainda estava com Luís Figo. Também quando foi para o Real Madrid, começou com a camisola 9, porque 7 estava no capitão Raul. Mas sempre, desde então, sempre que teve a oportunidade de mudar para o 7, mudou para o 7, mas a verdade é que a primeira escolha não foi dele. Muito bem, mas porque eu não acredito em coincidências, 7 é um número muito feliz, até porque amanhã eu tenho uma pequenina lá em casa que faz 7 anos, não sabia. Não sabia. É verdade, no dia 27 de maio. Professor, obrigada. A página do Facebook da Matemática ao seu encontro está sempre à espera de sugestões. Aqui Exatamente. fica ela então, facebook.com/matemática ao seu encontro. Se eu tivesse só mais 30 segundos, gostava só de deixar pequenas notas para os telespectadores se lembrarem de outras ocorrências do 7. Rapidamente, então. 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais, a Branca de Neve e os 7 anões, 7 vidas de um gato, 7 tipos de frisos, que tanto falamos aqui, 7 anos de azar quando se quebra um espelho e dizem até que as crises de matrimónio ocorrem de 7 em 7 anos. Pois é, é o que dizem, é o que dizem. Professora, obrigada. Até daqui a 15 dias, Fica então. combinado. Daqui não, de segunda-feira passada a 15 Exato. dias, mas lá nos encontraremos. O Açores hoje termina por aqui, contamos consigo amanhã no mesmo sítio, à mesma hora. Até lá.